queridos! Bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Olá, queridos! Bem-vindo a mais um Café com Bíblia. Um objeto se tornou de uso muito comum mundialmente. De um dia para o outro, ele começou a ser essencial. A máscara. Nenhum de nós está autorizado a sair de casa sem ela, a entrar em estabelecimento nenhum sem a máscara. Mas a verdade é que eu acho que a gente estava acostumado a sair mascarado de casa muito antes do coronavírus chegar. E por isso, sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre essa máscara que a gente gosta de usar e que a gente já usava muito antes de qualquer doença chegar. É sobre esse uso que eu gostaria de conversar com você e que você parasse imediatamente. Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 26, e nós vamos ler dos versículos 31 ao 35. E lá diz assim: Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Quem olha para esse relato pensa: como Pedro era corajoso. Olha só como Pedro ele era fiel a Jesus, como ele era capaz, como ele era forte. Pedro colocou uma máscara de cristão perfeito. Ele era um discípulo que ia com Jesus até o fim e que, se fosse necessário, morreria por ele. Diante do próprio Jesus, ele queria mostrar o quanto ele era bom. O que ele não sabia é que Jesus o conhecia profundamente. Jesus tinha andado com ele durante 3 anos, mas mais do que isso, Jesus era o próprio Deus que tinha criado Pedro. E ele também era o próprio sacrifício que seria entregue por causa dos pecados do Pedro. Jesus conhecia todos os seus potenciais, Jesus conhecia as suas capacidades, todas as suas qualidades, mas também conhecia dos seus medos, as suas fraquezas e quanto Pedro era um homem pecador. Sabe que em mesma medida Jesus conhece você. Ele conhece os teus dons, as tuas habilidades. Ele conhece o teu coração e todos os sonhos que você tem. Mas esse Jesus é o homem que pagou por todos os seus pecados. Jesus nos conhece sem a nossa máscara de cristão perfeito, de pais exemplares, de bons empregados, de pessoas com um bom coração. Jesus morreu na cruz porque ele sabia o quanto nós precisávamos disso. Entende? Jesus criou o remédio porque já conhecia a nossa doença. E ainda assim, nós pensamos que quando chegamos diante de Jesus, precisamos esconder quem somos porque ele jamais nos aceitaria. Como o diabo nos engana. A verdade é que a cruz mostra o quanto ele já nos conhece inteiramente. O quanto ele nos ama, já nos ama profundamente, e que ele já está disposto a nos perdoar completamente. Eu não sei se você consegue entender o que isso realmente significa. Jesus estabeleceu uma aliança com você antes que você pudesse dizer sim. Nós não precisamos conquistar Jesus, mostrar o quanto nós merecemos o que ele fez, porque antes de Jesus se entregar na cruz, ele já sabia que nós nunca mereceríamos isso. Não cometa o engano de viver mascarado. E a gente sabe o quanto a máscara nos sufoca, né?
diante de alguém que viu o espermatozoide se unindo ao óvulo que criou você. Ele acompanhou a sua gestação melhor que a tua mãe. Ele te conheceu antes dela. Se já é tão difícil fingir diante de pessoas tão íntimas como os nossos pais, imagina diante do nosso Criador. Agora eu quero convidar você a ler comigo Mateus 26, onde já estamos, dos versículos 69 até os 75. E lá diz assim: Ora estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: Também tu estavas com Jesus o Galileu? Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. O aperto, a pressão, revelou quem Pedro realmente era. Eu acredito que ele mesmo acreditava naquilo que ele tinha dito para Jesus, de que ele daria a própria vida por Jesus. Mas ele disse isso porque não conhecia a si mesmo. Ele não conhecia os próprios limites, o próprio pecado, o próprio coração. Foi necessária essa situação de medo, de insegurança, de desespero, para que o Pedro realmente conhecesse quem ele era. E quando ele conheceu a sua própria situação, a Bíblia nos diz que Pedro chorou amargamente. Eu pergunto para ti, você já chorou amargamente? Ou você ainda não conheceu quem você realmente é? É impossível nós termos nos visto sem as nossas boas máscaras e não sentirmos o amargor no nosso coração. C.S. Lewis diz uma frase que eu acho muito interessante: se você não é o maior pecador que você conhece, então você precisa se conhecer melhor. Deus usa a nossa situação de fraqueza para estabelecer uma situação de restauração. Por isso o desafio que fica para você é: não fuja dos momentos onde a sua fraqueza é revelada, porque é exatamente através desses momentos que Deus quer restaurar a tua vida. Grave isso: toda fraqueza revelada perde força. Eu acredito que não conhecer as próprias fraquezas ou mantê-las em segredo é de fato a maior fraqueza. Não é de maneira nenhuma a vontade de Deus que a gente continue nessa situação de amargor. Ele deseja fazer, antes de tudo, aquilo que ele fez também com o Pedro. Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em João 21 e nós vamos ler dos versículos 15 ao 19. E lá diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me.
Depois que Pedro pôde conhecer quem ele realmente era, além da sua máscara, Jesus pôde mostrar para ele que ele já o conhecia, que ele já o amava e que ele já tinha perdoado, já estava pronto para restaurar a vida do Pedro e para capacitar ele a amar outras pessoas. Agora que Pedro tinha conhecido o pior de si, ele estava pronto para dar o melhor de si. Ele estava capacitado a ir, amar e servir outras pessoas. Ninguém pode ajudar um pecador se não se reconhecer como o pior deles. Paulo mesmo nos disse isso lá em 1 Timóteo 1,15. Lá ele diz que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Sabe, Deus nos colocou em comunidade para poder criar um lugar onde a gente pudesse ser honesto, onde a gente pudesse ser frágil, para que a gente pudesse ser restaurado. O lugar onde nós vamos revelando as nossas feridas e as nossas fraquezas, para que Ele vá derramando a sua cura. Mas, infelizmente, ao invés disso, nós fizemos da igreja, da comunidade, um lugar onde todos fingem estarem curados. Todos andam mascarados. E dessa forma, nós bloqueamos aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Sabe, ninguém é chamado para falar do seu pecado e sofrer, ser julgado por causa disso. Na igreja, ninguém deveria ter medo de revelar suas fraquezas. Mas justamente ali deveria ser o lugar onde todos conhecem o quanto são fracos e que isso os tornasse incapazes de julgar qualquer pessoa por causa do seu problema. Em vez disso, a gente aponta para a fraqueza do outro esperando que ninguém repare na nossa. Nós usamos a fraqueza do outro para mascarar a nossa. E é exatamente dessa forma que nós impedimos a nossa cura, a nossa restauração e a restauração na vida dos outros. E isso é um desfavor para o nosso amadurecimento. Também para a tarefa que Deus nos deu de ir e fazer discípulos. A gente acaba afastando as pessoas em vez de aproximá-las, em vez de mostrar que nós estamos abertos e disponíveis. Ignorar os nossos pecados não vai fazer com que eles desapareçam, mas sim encarar eles, para fazer com que eles sejam vencidos e perdoados. A nossa comunidade deveria ser um lugar para os fracos. Fracos aceitam fracos, mas ao invés disso a gente finge ser forte e afasta os fracos da cura e da restauração que Deus quer operar. Porque a gente finge ser o bonzão do Pedro, né? Que é capaz, que pode, que consegue. É que a gente perde a oportunidade de se tornar o Pedro transformado, o Pedro curado, o Pedro pronto para amar e servir outras pessoas. Grave isso, todo mundo tem fraqueza. Toda família tem fraqueza, todo casamento tem fraqueza, inclusive a minha. E se você estiver disposto a expor a sua fraqueza, talvez isso anime outras pessoas a fazerem o mesmo. Sabe, a gente precisa mudar e a gente pode mudar essa cultura da nossa igreja, da igreja como um todo. Vamos parar com esse uso de máscaras. E você pode começar com isso. Você está disposto? Vamos orar. Senhor Jesus, que baita desafio, Pai. A gente reconhece as fraquezas e talvez algumas delas a gente nem conheça. Mas o Senhor sabe bem. E nós te pedimos, nos revela e nos restaura. Nos capacita, Senhor, a nos tornar fracos diante dos outros, para que a gente possa ser força para eles. Pai, faz isso na nossa vida, na nossa comunidade, Senhor. Muda essa cultura, Senhor, de máscara, Pai. Tira isso do nosso coração e coloca em nós o desejo de poder amar e servir outras pessoas. Em nome de Jesus que nós oramos. Obrigada a você que esteve aí em mais um Café com Bíblia. Uma abençoada semana. Não esqueça do nosso brodo no próximo sábado e que Deus te abençoe.